Olá, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. Hoje é a nossa última aula sobre as funções orgânicas. Nós já tivemos 3 aulas sobre as funções oxigenadas, uma aula sobre a função nitrogenada e agora nós vamos falar sobre as funções que apresentam elementos diferentes do oxigênio e do nitrogênio. A primeira função que nós vamos tratar na aula de hoje são os haletos orgânicos. E o que é que são os haletos orgânicos? São substâncias derivadas dos compostos orgânicos pela troca de um ou mais hidrogênios por halogênios. Os halogênios, para quem não lembra, são os elementos da família 7A. Os halogênios mais utilizados são o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Então, normalmente nós temos essa troca do hidrogênio de um hidrocarboneto. Então, eu pego um hidrocarboneto, troco um ou mais hidrogênios por um halogênio e obtenho um haleto orgânico. Por exemplo, aqui houve a troca de um hidrogênio por um bromo. Aqui houve a troca de 3 hidrogênios, um por um cloro e outros 2 por 2 cloros. Aqui houve a troca de 4 hidrogênios por halogênios, 2 cloros e 2 flúoros. E aqui houve a troca de um hidrogênio por halogênio, o iodo. Então, a gente classifica os haletos como monohaletos, dialetos, trialetos, tetraletos, a depender da quantidade de halogênios que aparecem em sua estrutura. A nomenclatura da IUPAC considera o halogênio como sendo uma ramificação. Gente, isso aqui é muito importante. Apesar do haleto ser uma função, ele não é considerado um grupo funcional, é considerado uma ramificação. Isso interfere na hora da numeração da cadeia, porque a gente viu que a numeração da cadeia obedecia como prioridade, primeiro o grupo funcional, depois a insaturação, depois as ramificações. Então, se o halogênio fosse considerado um grupo funcional, ele teria prioridade na numeração. Mas como ele é considerado ramificação, ele fica atrás de todos os outros grupos, né? Então, ele fica atrás do grupo funcional, ele fica atrás da insaturação, ele fica atrás até, inclusive, das ramificações comuns. Vamos ver esses nossos exemplos aqui. Então, aqui eu tenho uma cadeia principal, cadeia mais simples, com um carbono, metano, e eu tenho um cloro ligado. Como ele é considerado uma ramificação, então o nome vem antes da cadeia principal. Esse composto é o clorometano. Um outro exemplo, de novo, cadeia principal com 2 carbonos, e agora eu tenho 2 cloros ligados a essa cadeia principal. Então, o nome de clorometano. Mais um exemplo, esse aqui é importante, veja, eu tenho uma cadeia principal que só tem um carbono. Veja que não tem hidrogênios, porque esse composto veio do metano, metano é o CH4, e a gente consegue observar bem que todos os hidrogênios foram substituídos por halogênios. Então, eu tenho um dicloro, porque são 2 átomos de cloro, difluor, porque são 2 átomos de flúor, ligado na cadeia principal, que só tem um carbono, metano, dicloro, difluor, metano. Vamos a mais um exemplo aqui. Esse aqui já não tem uma cadeia só com um carbono. Esse aqui tem a cadeia com 3 carbonos. Uma cadeia normal, um grupo bromo. E aí, gente, eu tenho que dizer onde é que o bromo está ligado. Então, nós vamos numerar a cadeia da extremidade mais próxima deste grupo, que é considerado uma ramificação. Posso começar da direita ou da esquerda. Então, se aqui for um carbono 1, carbono 2, carbono 3, esse é o 2-bromo-propano. Mais um exemplo, aqui a cadeia principal é o anel aromático, é o benzeno. Eu tenho iodo ligado ao benzeno, então o nome iodo-benzeno. Vamos pegar alguns exemplos um pouquinho mais complexos. Então, aqui eu tenho uma cadeia principal com 4 carbonos. Veja que já está numerada, a numeração começa da extremidade mais próxima do halogênio, do cloro. O cloro está no carbono 2, então esse é o 2-cloro. Cadeia principal com 4 carbonos, ligação simples, então é o 2-clorobutano. Já nesse outro exemplo aqui, veja que eu tenho uma cadeia principal com 5 carbonos, eu tenho 3 halogênios, a numeração começa da extremidade mais próxima de um deles, para a regra dos menores números, então começou aqui da esquerda, carbono 1, 2, 3, 4, 5. E lembrando, os halogênios, como ramificações, são citados segundo aquela regra que nós vimos, que é a regra alfabética. Então, eu tenho primeiro o cloro, que está ligado no carbono 1 e 4, então 1,4 de cloro.
depois o iodo ligado no carbono 2, 2 iodo, e a cadeia principal com 5 carbonos pentano. Há uma outra nomenclatura ainda, que é a nomenclatura usual. Só que essa nomenclatura usual, presta atenção, nós só vamos usá-la para monoaletos, aqueles que só têm um halogênio. E aí, gente, nós usamos uma regra semelhante à nomenclatura dos sais. Por exemplo, como é que a gente dá nome a este sal? NaCl. A gente diz cloreto de sódio, concordam? Então, aqui a gente vai dizer para um halogênio aleto, e aí pode ser fluoreto, cloreto, brometo e iodeto, né? Respectivamente flúor, cloro, bromo e iodo. E ao invés de dizer o cátion, a gente vai dizer o nome do radical. Observem, ó. Aqui eu tenho o cloreto, que nem eu tinha no NaCl, só que ao invés de ser de sódio, é o cloreto. Como é o nome desse radical? Radical que só tem um carbono, metil. Então, esse é o cloreto de metila. Lembre-se sempre que o radical, quando aparece no final do nome, a gente viu isso em outras funções, ó, ele aparece com a terminação A. Metil, metila, etil, etila e assim por diante. Mais um exemplo de um monaleto, ó. Então, esse aqui é o brometo, ó. Tem o bromo. E esse radical daqui, radical com 3 carbonos com a valência no meio, é o radical isopropil. Muito bem, eu sei que vocês estão ligados no nome de todos os radicais. Então, esse aqui é o brometo de isopropila. Mais um exemplozinho, ó. Esse aqui é o iodeto, ó, é o iodo. E o radical derivado do benzeno, cuidado que essa é uma pegadinha, a gente nunca pode esquecer. O benzeno é a cadeia principal, mas quando ele for radical, a gente chama esse radical derivado do benzeno de radical fenil. Então, esse aqui é o iodeto de fenil. Próxima função, gente, que nós vamos ver são os aletos de ácidos ou aletos de acila. Esses são um pouquinho diferentes dos anteriores, porque eles vão ser derivados dos ácidos carboxílicos pela troca da hidroxila, do grupo funcional, ó, por um halogênio, flúor, cloro, bromo e iodo. Então, perceba que onde havia hidroxila, agora a gente tem o halogênio representado genericamente aqui por X. E aí, os seus nomes obedecem à regra semelhante às regras dos ácidos carboxílicos, apenas identificando essa troca. Vejamos aqui nos nossos exemplos. Ó. A nomenclatura IUPAC, a nomenclatura usual, utiliza a denominação aleto, onde a gente vai indicar o halogênio que está presente, flúor, cloro, bromo e iodo, seguido do nome do ácido, porque ele vem de um ácido carboxílico, só que trocando a terminação ico pela terminação ila. Por isso que eles são chamados aletos de acila, por causa dessa terminação. Vejamos aqui como é fácil nos nossos exemplos. Ó. Então, aqui eu estou diante de um aleto de acila que veio, gente, do ácido carboxílico que tem 2 carbonos. Ele veio desse ácido aqui, ó, o CH3COOH, onde nós fizemos a troca do OH pelo cloro. Então, como a hidroxila foi trocada pelo cloro, esse aqui é o cloreto. E como o ácido que tem 2 carbonos é o ácido etanóico, a gente trocando a terminação ico pela terminação ila, esse seria o cloreto de etanoila. Observe que o ácido etanóico tem um outro nome, ele também é conhecido como ácido acético. E aí, se eu troco a terminação ico pela terminação ila, fica cloreto de acetila. Vamos a mais um exemplo aqui. Ó. Esse aqui, de novo, eu tenho um cloro, então é o cloreto. E percebam, sem precisar desenhar, que o ácido carboxílico que deu origem a essa estrutura foi um ácido carboxílico com 3 carbonos. Ácido carboxílico com 3 carbonos é o ácido propanóico, trocando a terminação ico pela terminação ila, cloreto de propanoíla. Mas o ácido propanóico tem um outro nome, nome usual. Vamos lá, quem lembra? Que tem um carbono, é o ácido fórmico, 2 carbonos, acético, 3 carbonos, propiônico, 4 carbonos, butírico. Então, como esse aqui veio do 3 carbonos, propiônico, esse é o cloreto de propionila. Certo? Mais um exemplo aqui para a gente treinar. Então, eu tenho agora um de cadeia ramificada. Beleza, sem problema. Ó. É um brometo, porque tem o bromo aqui no lugar da hidroxila. Observe que essa seria a cadeia principal. Tem um radical metil. E observe que, numerando a cadeia principal, começando da extremidade mais próxima do grupo funcional,
ele está no carbono 3. Então, esse seria o 3-metil, né? Brometo primeiro, de 3-metil, a ramificação, butano, que é a cadeia principal, terminação ila, brometo de 3-metilbutanoíla. Como a gente acabou de falar há pouco, o ácido butanóico também é conhecido como ácido butírico, aquele presente na manteiga que deixa a manteiga rançosa. Então, esse aqui poderia ser o brometo de 3-metilbutirila. Butirila, porque veio do ácido butírico. Butanoíla, porque veio do ácido butanóico. Nossa próxima função orgânica da aula de hoje é o ácido sulfônico. E o ácido sulfônico tem como característica a presença de enxofre no grupo funcional. De onde é que eles vêm? Os ácidos sulfônicos são substâncias derivadas do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, para quem não lembra, H2SO4, cuja estrutura está mostrada aqui embaixo, pela substituição de um hidroxila por um radical orgânico. Então, eu vou tirar uma de suas hidroxilas aqui e vou substituir por um radical orgânico. Então, perceba que a fórmula geral de um ácido sulfônico seria um radical orgânico ligado ao SO3H. É assim, através desse grupo SO3H, que nós reconhecemos os ácidos sulfônicos. Vejamos alguns exemplos. Então, nós vamos ver aqui nesses exemplos como é que a gente dá o nome de um ácido sulfônico. E a regra da IUPAC é bem simples. Nós vamos usar o prefixozinho ácido e, acompanhando o nome do composto, o sufixo sulfônico. Vejam aqui alguns exemplos. Ó. Esse primeiro aqui, SO3H, é o grupo funcional. Aqui eu tenho uma cadeia que só tem um carbono, cadeia que só tem um carbono metano. Então, esse é o ácido metano sulfônico. Mais um exemplo, ó. A cadeia principal do benzeno, o grupo SO3H, então o nome desse ácido, ácido benzeno sulfônico. Vamos pegar um exemplo um pouquinho mais complicado, ó. Agora eu tenho uma cadeia principal, o anel aromático, veja que a cadeia principal é onde está ligado o grupo funcional, e eu tenho aqui uma ramificação. Essa ramificação, gente, é essa ramificação muito grande. Ela tem 12 carbonos. Bom, quando tem 10 carbonos, o prefixo é deca, quando tem 12, dodeca. Então, essa ramificação é chamada de dodecil. Perceba que os grupos estão no anel benzênico na posição 1 e 4. Também bonzinho para a gente lembrar aqui algumas regras, né? Quando a posição é 1 e 2 é orto, quando a posição é 1 e 3 é meta, quando a posição é 4 é para. Então, esse aqui é o ácido para, porque a posição é 1, 4. Dodecil é o nome da ramificação, benzeno é o nome da cadeia principal, sulfônico é o sufixo do grupo funcional. Então, é o ácido para-dodecil benzeno sulfônico. Uma coisa interessante é que os ácidos sulfônicos, assim como os ácidos carboxílicos, eles podem sofrer reação de neutralização, gerando um sal. E aqui ele é chamado, então, de sal de ácido sulfônico. São substâncias, percebam, derivadas do ácido sulfônico pela neutralização com a base. Nós colocamos aqui um exemplo, ó. Um ácido que tem 2 carbonos, então um ácido com 2 carbonos na cadeia principal, etano, terminação sulfônico, etano sulfônico, está reagindo com a base que é hidróxido de sódio. Durante essa reação de neutralização, o ácido libera o H+, a base libera o H-, esses dois íons vão ser usados para formar a água. E o sódio se liga ao SO3. Veja que no sal a ligação é iônica. E aí nós vamos usar aquela regrinha antiga que todos nós lembramos do nome dos sais. Vamos lembrar aqui, a gente já falou isso aqui em uma das aulas. Ó. Os sais obedecem à seguinte regra. Quando você tem um ácido e quer saber o sal, lembre-se disso. Ó. Teimoso, mosquito no bico do pato. Com ácido clorídrico, eu não me meto. Então, toda vez que um ácido termina em ico, o seu sal correspondente termina em ato. Então, se o nome desse ácido é etanosulfônico, o sal deveria se chamar etanosulfonato e, como o cátion é sódio, etanosulfonato de sódio. Vamos ver mais alguns exemplos aqui da nomenclatura de sais de ácidos carboxílicos. Ó, esse aqui, eu tenho uma cadeia principal com um carbono, então metano, o sal derivado do ácido sulfônico, sulfonato, e o cátion potássio, metano sulfonato de potássio. Mais um exemplozinho, ó.
O ácido sulfônico tem como cadeia principal o benzeno, como ele deu origem ao sal, sulfonato, e o cátion é sódio, benzeno sulfonato de sódio. E aquele último exemplo lá que a gente viu com a cadeia muito grande, cadeia principal benzeno, a posição dos radicais 1 e 4, a gente já sabe que é a posição para. O nome desse radical grandão aqui com 12 carbonos, dodecil. Então, eu estou diante do para-dodecil, benzeno, sulfonato de sódio. Particularmente, essa substância aqui está presente em inúmeros detergentes que nós utilizamos no dia a dia. Mais uma função orgânica, a gente agora, os compostos de Grignard, recebem esse nome pelo nome do seu descobridor, o Victor Grignard, um químico francês. E aí, o que é que eles são? São compostos organometálicos, ou seja, tem um metal na composição do composto orgânico, isso não é tão comum, que apresenta o grupo MgX. O magnésio, que é o metal do composto, e o X é um elemento da família 7A, um halogênio. Tudo isso ligado a um radical orgânico. Então, aqui nós temos um exemplo de um radical orgânico ligado ao grupo de MgX. Eles também podem ser chamados genericamente de aleto, né, porque tem um halogênio, de alquil, se o radical for derivado do alcano. Para quem não lembra, radical alquil é radical metil, etil, propil, butil, isobutil, etc. Magnésio, que é o metal que está na sua composição. Se esse radical não fosse derivado do alcano, fosse, por exemplo, um radical aromático, a gente teria a fórmula geral ArMgX e ele seria chamado de aleto de aril magnésio. A nomenclatura dos compostos de Grignard é extremamente simples, segue a lógica da sua fórmula geral. Diz o nome do halogênio, que está presente na forma de aleto, o radical que está ligado ao magnésio, seguido da palavra magnésio. Olha como é simples. Esse aqui é o cloreto, que é o elemento cloro, de metil, que é o radical magnésio. Cloreto de metil magnésio. Próximo exemplo, brometo, que é o halogênio, dietil, que é o radical magnésio. Brometo, dietil, magnésio. Mais um exemplo, agora um pouquinho mais complicado. Cloreto, radical derivado do butano, tem 4 carbonos, mas nesse caso com a cadeia ramificada o nome dele é isobutil. Então esse é o cloreto de isobutil magnésio. Há uma classe interessante de compostos orgânicos que apresentam a substituição do oxigênio, ou seja, são compostos originalmente oxigenados, em que a gente troca esse oxigênio pelo enxofre. Afinal de contas, oxigênio e enxofre são da mesma família, 6A. Ambos são capazes de fazer duas ligações. Quando essa troca ocorre, os compostos são chamados de tiocomposto. Então, o tio indica essa substituição. Por exemplo, o CH3OH é um álcool, né? Tem a hidroxila ligada a um carbono saturado. Se eu troco essa hidroxila por um enxofre, eu tenho um tioálcool, também conhecido como tiol. Então, quando você ouvir essa expressãozinha tioálcool, quer dizer que você pega um álcool, mas no lugar do oxigênio tem um enxofre no grupo funcional. Outro exemplo, isso aqui é um éter. O oxigênio é o grupo funcional, um heteroátomo entre carbonos. Se eu troco esse oxigênio pelo enxofre, eu tenho um tioéter. Mais um exemplo, aqui eu tenho uma carbonila, um C-O, cetona, carbonila entre carbonos. Se eu troco oxigênio por um enxofre, eu tenho uma tiocetona. Em geral, a nomenclatura desses compostos não é tão importante, mas é interessante que a gente saiba identificar que tiocompostos são compostos em que há a troca de um oxigênio do grupo funcional pelo respectivo átomo de enxofre.